Saudações historiográficas, meus caros. O tema hoje é triste, é treta, é absurdo. Estou falando da morte do meu xará Moisés na rede de supermercados Carrefour, lá no Recife, em que esse teve um infarto e a rede decidiu que o seu corpo deveria ficar escondido, coberto por uma montanha de guarda-chuvas de 8 a meio-dia, porque a máquina não deveria parar. Como diria Albert Camus, autor de Mito de Sísifo, A Peste, o absurdo, uma hora na vida nos encontra em uma esquina qualquer. E esse absurdo me fez refletir sobre a nossa condição existencial, principalmente porque eu lembrei de uma reportagem da revista Piauí em que ela conta sobre kamikazes que escreveram diários, cartas antes da sua missão suicida na Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, os kamikazes eram jovens japoneses que eram obrigados pelo governo japonês a entrarem em missões suicidas e se tornarem verdadeiras máquinas da morte. E aí eles voariam em direção geralmente a porta-aviões americanos para que dessa forma se tornassem verdadeiros instrumentos da força japonesa. E nesse sentido, eu lembrei de uma carta, de um trecho de um kamikaze que estava escrevendo sobre a condição humana e sobre a condição japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Veja bem o que ele escreveu nesse trecho e a gente vai fazer alguns paralelos na relação entre que o Moisés teve e esse jovem teve em relação à sua sociedade, em relação à nossa vida, como nós somos muitas vezes tratados como coisas, como apenas uma peça num sistema maior que limita muitas vezes a nossa liberdade. Olha o que ele está falando, essa metáfora potente. Achei uma aranha minúscula dentro do meu livro. Num impulso de malvadeza, aproximei meu cigarro da aranha, que se pôs a correr freneticamente. Coloquei o cigarro aceso à sua frente e ela mudou de rota. Repeti o ato várias vezes até a aranha se imobilizar. Deixei-a sossegada por um tempo. Num novo impulso, aproximei o cigarro aceso por cima e ela voltou a correr. Continuamos assim por 1 ou 2 minutos. Então ela cansou, encolheu as pernas e tornou-se imóvel, mesmo sem ter sido tocada pela brasa do cigarro. Muitas vezes a gente está imóvel, encoberto por um monte de coisas que não deixam, não permitem que a gente exerça a nossa vontade, nossa liberdade na estruturação da nossa sociedade. Assim como Moisés não teve um momento digno da sua morte no seu instante, essa aranha e a gente está imóvel pela violência às vezes do Estado, da estrutura social, e aí a gente fica atônito, congelado perante todas essas forças. E aí olha o que ele diz além disso, olha: desejo me tornar um homem capaz mesmo a grande custo, capaz de identificar objetivamente a causa do problema e transmitir esse conhecimento à geração seguinte. Feito isso, posso morrer. Através da alegoria da aranha, traço um retrato doloroso do povo japonês, que nesses tempos de guerra, sem entender o que ocorre, ele corre sem rumo. A gente está nesses momentos em que mortes acontecem, 100 mil já deixaram as suas vidas aqui no Brasil, o sujeito morreu no supermercado e foi velado por guarda-chuvas, uma menina que foi estuprada e teve mais atenção o fato ou não se ocorreria um aborto do que de fato aconteceu com essa pessoa. Então a gente está numa situação de absurdo em que a gente corre sem rumo. E isso, segundo o jovem aqui, a gente corre sem rumo em busca de uma saída para uma situação impossível causada pela guerra. Ou seja, a estrutura e a sociedade, às vezes, em busca de eficiência, confunde a humanidade do ser com a sua dimensão útil e maquínica.